Olá, nós estamos aqui com a doutora Tatiana Turini, que é médica cirurgiã plástica no Saúde em Dia, falando hoje sobre um tema extremamente delicado, comentado, mas muitas vezes desconhecido ou com muita falta de informação. Que prazer ele ter aqui. Muita saúde para esse bebê que vem. Obrigada Doutora, pelo nós vamos convite. falar da cirurgia da vulva. Isso. Que a vulva compreende uma série de órgãos. Quais são eles? Então, quando a gente divide os órgãos sexuais femininos, né, a gente divide ele em três partes e realmente hoje a gente vai falar dos órgãos genitais externos. A vulva ela está compreendida nos órgãos genitais externos. Então, de grande importância, a gente tem os lábios que a gente chama de maiores, mas hoje a gente já tem uma nova nomenclatura que a gente chama de lábios externos. Tem os lábios externos, que eles têm a função de exatamente proteger todos os outros que estão dentro. Antigamente a gente chamava de lábios maiores, porque normalmente eles são maiores do que os lábios internos. Os lábios internos, poucas pessoas sabem, mas é um órgão também sexual, é um órgão erétil. Antigamente a gente não tinha muita preocupação com os pequenos lábios, porque a gente ficava mais atento com o clitóris. De fato, o clitóris é o órgão genital mais ligado à sexualidade, porque o orgasmo, na maioria das vezes, vem dele. Mas os pequenos lábios também têm musculatura, também tem grande inervação e vascularização. Então, quando uma mulher, é super legal, quando uma mulher ela está excitada, não só o clitóris, mas também os pequenos lábios ficam estimulados. Até para se autoconhecer, né? A exploração do corpo é importante saber disso, viu, gente? Então é um lugar de pode dar muito prazer para a mulher, são os pequenos lábios, então às vezes acaba ficando focada mais no clitóris, mas a gente tem os pequenos lábios, que hoje a gente chama de lábios internos, porque eles estão protegidos pelos lábios externos. E aí a gente tem a entrada da vagina e tem também, mais embaixo, o ânus, que já não faz mais parte da nossa vulva. A senhora dissesse para a gente, a cirurgia, ela é sempre ou quase sempre estética, ou ela tem um grande percentual de indicada, de necessária, não só eletiva? A cirurgia plástica, o que é legal é que a gente tem tanto a parte estética quanto a parte funcional. E uma coisa muito interessante, na maior parte dos nossos órgãos externos, quando a gente tem beleza, naturalmente a gente tem melhor funcionalidade. Isso no nariz, isso na face. Então, às vezes não, normalmente quando você vê uma face bonita, a gente sempre diz que essa face funciona bem. E na vulva é a mesma coisa. Uma vulva que a gente considera mais bonita, naturalmente é uma vulva que funciona bem. Que coisa! Isso é muito legal. Não iriam dizer que isso é uma colocação machista? Não, não. Então, por exemplo, uma pessoa que respira bem, a gente pode falar da face primeiro. Então, a pessoa que respira bem, naturalmente ela tem traços mais angulados e um mento mais projetado. Ela não vai ter a respiração bucal, então essa região da face dela tende a ser mais bonita. Perfeito. Então a gente tem isso na cirurgia plástica. O ideal, claro que pode acontecer, da gente buscar cirurgias estéticas e que não sejam funcionais. Por exemplo, uma paciente que quer colocar uma prótese de mama de 500 ml. Isso não vai ser funcional, apesar da paciente achar bonito. Então a gente tem essas contradições dependendo da busca do paciente. Por que eu digo isso? Porque o paciente, quando ele busca cirurgia, a mulher, quando ela busca a cirurgia da vulva, na maior parte das vezes é por questão estética. E normalmente são mulheres mais velhas? Então, a gente tem a questão genética,
que é a hipertrofia desses lábios internos. Então, essa mulher ela já vai se queixar dessa diferença, dessa assimetria desde a adolescência, quando já termina a formação dos órgãos genitais externos. Então, 13, 14 anos, a menina já pode se queixar. Normalmente é mais funcional nesse aspecto, por quê? Porque ela sente dificuldade de colocar roupa de ginástica, ela pode ter aumento do número de infecções por conta disso, pela dificuldade de higiene naquele lugar, e quando ela começa a atividade sexual, ela pode ter dor, porque quando o pequeno lábio ou o lábio interno ele é mais proeminente ou ele tem um volume muito grande, na introdução do pênis ele pode entrar junto com o pênis dentro da vagina e isso causa dor. E aí é uma cirurgia indicada para ser feita. Para ser feita. Se a paciente tem realmente, né, o conhecimento, porque muitas vezes a paciente não tem o conhecimento. Só se tem um mal-estar, dificuldade. Só. Quando é genética, normalmente a mãe tem, as irmãs, as tias, e aí às vezes no convívio social ela não vê diferença de uma para outra, vai ver às vezes quando está tomando banho com uma amiga e tal, que ela vê que a vulva dela é um pouco diferente, talvez ela sinta essa vontade, esse desejo. E muitas vezes a própria mulher, por não saber, ela acha que é normal. Então, quando ela coloca roupa de ginástica, que aperta, que incomoda, por quê? Porque o grande lábio, ou o lábio externo, ele tem um tecido muito parecido com o resto do corpo humano. E o lábio interno, ou pequeno lábio, ele é uma mucosa. Então, o ideal é que realmente o lábio externo, ele proteja totalmente o lábio interno. Quando a gente tem um volume maior do lábio interno, você pode ter machucado porque é uma mucosa que está exposta. Então, ela está exposta à roupa, está exposta à calça jeans. Perfeito. Então, semana passada eu operei exatamente uma paciente mais jovem, operei a mãe e a filha na mesma semana, e ela não conseguia vestir calça jeans. Porque a calça jeans, a costura da calça jeans mais grossa incomodava exatamente aquela região da mucosa. Quando é o envelhecimento, porque tudo envelhece. E tudo cai. E tudo cai. Então, os lábios externos não caem, eles penduram. Penduram. E ficam mais murchinhos. Isso. Então, algumas pacientes vêm buscando melhora do lábio externo, né, deixar eles com aspecto mais viçoso, um pouquinho mais de volume, porque eles também vão perdendo volume. E menores também, né? E menores. Eu vi uma amiga que fez, inclusive acho que foi com você, e assim, como se tivesse tirado aquela pele excessiva e deixou mais rente. Foi essa a sensação que eu tive. Ele não fica ficou nada menor. Pendurado, ficou mais... É como um lifting de face mesmo, né? Isso. Como tudo vai caindo, a nossa ideia é tentar trazer de novo. Claro que a gente nunca vai chegar na mesma qualidade da pele, mas a gente trazer tudo para cima de novo. E nisso envolve clitóris, envolve pequenos lábios, envolve todo o sistema. Todo. É muito importante, né, a avaliação ampla da vulva, porque eu estudo isso há mais ou menos 15 anos. E quando eu comecei a estudar a vulva, poucos cirurgiões plásticos se interessavam pela vulva. E de lá para cá, a gente veio se atualizando e melhorando, inclusive, as técnicas cirúrgicas da vulva. Existiu um pouco de medo, de receio da gente mexer no clitóris, que é o medo mais comum das pacientes, delas perderem a sensibilidade. Então, de lá para cá, a gente foi evoluindo, foi melhorando, foi se atualizando. Então, hoje a gente já não tem mais preocupação em relação ao clitóris. Inclusive, eu tenho uma técnica publicada, que chama técnica em bumerangue. Tenho trabalhos internacionais publicados, que a gente não só mexe nos pequenos lábios e nos grandes lábios, como a gente fazia antigamente. Sim. Mas a gente mexe no capô do clitóris, que é aquela pele que recobre o clitóris, e também no clitóris. Então, isso traz um resultado muito melhor. Certamente. Porque se você só mexe no pequeno lábio, isso a gente tinha antigamente, queixa, a paciente mexia no pequeno lábio e em seguida ela continuava
com volume no clitóris Sim. e no capô. Então a gente foi melhorando, se atualizando, e hoje realmente é uma área que a gente já, muito pelo contrário, não tem mais receio, a gente consegue os resultados muito bonitos e interessantes. E a recuperação dessa cirurgia? É muito dolorosa ou dolorida? A gente fala que a vulva é para o amor e para a dor. Todos os lugares do corpo que são os mais inervados, são os mais sensíveis e são os mais doloridos. A vulva, a mesma coisa. Eu criei, junto a uma farmacêutica, já tem quase 10 anos, um tópico, que é um produto muito interessante que a gente fez juntas, a gente foi testando e fazendo, a gente coloca calêndula, camomila, a gente tem um anestésico junto, que é a xilocaína, o azuleno, então a gente foi testando substâncias e hoje a gente usa em todas as nossas pacientes de pós-operatório, esse gelzinho, ela passa, então a sensação de dor melhorou aproximadamente 60% com o uso do tópico, que não existia, e a gente passa, então agora eu entendo também sua fama aqui em Brasília, né? Tem a ver com isso, melhorou minha dor, a minha ídola. Do pós-operatório, porque realmente, antigamente, a gente só usava medicação oral, e às vezes medicações até mais fortes, a gente tinha que usar Tilex e Tramal. Hoje em dia, em virtude desse tópico, a gente não precisa mais usar medicações tão fortes. E a anestesia? A anestesia a gente pode fazer local, totalmente local, então com uma estrutura ambulatorial é possível fazer essa cirurgia. E a gente pode fazer também com aquela anestesia nas costas, peridural, que é a peridural. Ou quando uma paciente está fazendo 2 ou mais procedimentos, a gente pode fazer associado com a anestesia geral. Essa era a minha pergunta. Ela pode fazer mama e vulva ao mesmo tempo? Pode. Corajosa. Mas tem gente que topa. Mas vai bem. O tempo de recuperação para o funcionamento normal, ou seja, caminhar, botar uma calça jeans, ou mesmo ter relações sexuais, qual é esse tempo de recuperação? Eu libero para relação sexual quando está tudo bem, no intervalo de 15 dias. Atividade física, mesma coisa, é rápido. Como a gente, algumas pacientes, elas fazem uma atividade física mais vigorosa, então um agachamento, a gente segura um pouquinho o agachamento, começa com uma caminhada, né? Alguma coisa que não tenha bicicleta, e aí no passar do tempo a gente vai liberando progressivamente, mas com 15 dias ela já volta às atividades praticamente todas habituais. Uma última curiosidade que me ocorreu agora, se há uma diminuição dos lábios externos, internos, o capô, que esse nome foi ótimo, há também a possibilidade de se trabalhar ou se reduzir o tamanho do clitóris, ou isso aí não? Sim. Porque tem gente que fala, eu já vi muito disso, que tem o clitóris muito grande e tem um medo muito grande de se mexer, ele não ter movimento na hora da relação. No clitóris a gente tem 2 tipos de procedimento. Um que a gente chama clitoripexia. Epexia é quando você dá um ponto. Então você só ergue um pouquinho o clitóris, dá a impressão dele ser um pouquinho menor. Normalmente o clitóris ele tem o tamanho de uma ervilha. Quando ele tem um estímulo externo, que é o hormônio, ele pode aumentar e pode ficar até 5 centímetros, assim. Então a gente tem clitóris até bem volumoso. Quando o clitóris não é tão volumoso, a gente pode fazer a clitoripexia, uma cirurgia mais fácil, mais tranquila, que você só dá um pontinho mais alto no clitóris, esse pontinho a gente dá no osso pubiano, e a gente pode fazer a redução do clitóris também. É uma cirurgia um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa, mas com baixa taxa de perda de sensibilidade, porque a gente isola todos os nervos e aí não tem problema. E essa de redução dos lábios grandes e médios e pequenos, e o capô, vamos dizer assim, você disse que podia ser feita em ambulatório. Pode. E com a cirurgia até local, anestesia até local. Essa cirurgia tem um tempo longo ou ela é uma cirurgia mais rápida? A cirurgia dura em torno de 2 horas, né? Quando a gente faz praticamente tudo. Então a gente vai nos grandes lábios, normalmente a gente enxerta gordura, para ele ficar com um volume um pouquinho maior, e a gente pode reduzi-lo também.
Os pequenos lábios, normalmente a gente reduz um pouquinho, a maioria das vezes eles têm assimetria, então a gente simetriza. Lembrando que os pequenos lábios também têm uma função muito importante, então é muito comum eu pegar pacientes com amputação dos pequenos lábios. E aí, isso é um risco que acontece, então, às vezes, em mãos despreparadas, né, ou na tração, na hora da cirurgia, existe essa amputação dos pequenos lábios. E o tal capô seria, numa linguagem leiga, como se fosse uma abdominoplastia, fazer e levantar ele. Fazer e levantar. É mais ou menos isso. Isso. O capô é como, é a mesma coisa do prepúcio, a gente também chama ele de prepúcio, que é a mesma coisa do prepúcio do homem, né? Porque o clitóris é como o pênis masculino. Então, é aquela pele que recobre o pênis, é a pele que recobre o clitóris, a gente chama de capô ou prepúcio. A minha técnica, que é a técnica que eu publiquei, ela chama técnica em bumerangue, porque eu faço exatamente um desenho de um bumerangue em cima do capô. E aí, como a gente não pode deixar esse clitóris exposto, ou a gente diminui, ou a gente prende. Esse é um cuidado importante também. Para terminar, eu quero chamar atenção aqui para algo que eu estou sempre dizendo e hoje a doutora falou. Quando a coisa não é feita por mãos capacitadas, ela foi extremamente gentil. Quando você faz com um médico que não tem especialização, que não tem referência, na sociedade, no conselho, você, não vou ali que é mais barato, porque o cara dá o jeito, você pode sofrer uma amputação. Então, eu quero registrar isso, a importância de procurar sempre o melhor especialista. Concorda? Concordo. Por isso que eu lhe trouxe aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, parabéns e pelo seu nome forte aqui na cidade. Eu fico feliz porque o primeiro trabalho que eu publiquei na revista internacional foi exatamente de qualidade sexual, qualidade de vida e autoestima das mulheres. E minha tese de mestrado é nessa área, então a gente manteve esse cuidado de entender as mulheres e a gente, de forma inédita, né, com a nossa técnica, a gente mostrou uma melhora do orgasmo nas mulheres. Isso é uma coisa muito legal e acredito que a gente ainda tem muito a progredir, então eu fico feliz com o seu convite. E muito feliz fico eu de ter convidado alguém com esse currículo, com essa capacidade. Obrigada, doutora Tatiana. Mônica.